Eu vou aproveitar aqui para me apresentar. Meu nome é João José da Silva, conhecido como João da Silva no meio artístico. Tá? Eu trabalho com desenho, ilustração, também trabalho com criação de folders, esse material todo de mídia. E hoje trabalho com pintura também, né? E ser filho do artista plástico Cipriano, ou ser filho de um artista com o reconhecimento que ele tem, né, e o que ele representa para a nossa cidade hoje como pessoa, e o trabalho dele, o quanto significa para a memória, para a preservação da cultura, dos patrimônios, de toda essa coisa que o pai tratava com tanto carinho no trabalho dele. Isso deixa eu, como filho, além da gratidão, muito orgulhoso da pessoa dele. Além de pai, ele foi um amigo, um confidente, um professor e um pai maravilhoso. Ele criou uma família com valores morais e éticos e de valores de carinho, sabe, valores de amor para com as pessoas, que é muito significativo para mim, sabe? É isso que eu trago no coração como filho dessa pessoa, o artista Cipriano. Bom, o estúdio do Cipriano inicialmente foi na casa dele no centro, na rua Feliciano Nunes Pires, tá? Lá a família incentivou muito ele a pintar, porque ele trabalhou como projetista há muito tempo. E durante esse período ele foi fazendo várias outras coisas, foi compositor, foi músico, gostava de jogar o futebol dele, era goleiro. E quando chegou nessa fase, ele saiu do último trabalho dele no Hotel Cabanas da Praia Mole, trabalhando com a família Gonzaga. Ele trabalhou muito tempo com a família Gonzaga. E ele começou a se dedicar às artes e montou aquele ateliê lá. E ficou, a gente chamou depois de Casa 11, aí a gente fez um local de exposição para vários artistas, ficou um tempo, e depois passou a ser ateliê exclusivo dele. Lá ele atendia escolas, recebia as crianças, era um projeto muito legal dele. Ele teve o auxílio da professora Clídia, que era de uma escola de ensino municipal, que aí fazia uma releitura dos trabalhos. O pai se emocionava muito com isso, ela adorava receber as crianças. Ele fazia desenho para elas, era uma coisa muito gratificante para ele. E sobre esse meu estúdio, um dia esse apartamento aqui, o pai já morou nele, era a casa de fim de semana dele, não era um estúdio. O pai vinha para cá passar os finais de semana. Com o tempo ele viu que eu precisava de mais espaço e a gente trocou. Então ele foi para o meu apartamento e deixou esse maior para mim, e acabei, quando comecei, que eu não esperava seguir a carreira dele como artista. Eu acho até a palavra artista meio, sabe, a gente faz as coisas com carinho e tal, a palavra artista fica meio, como é que eu vou dizer, não é uma palavra muito humilde. Sou artista, eu não gosto muito desse termo, mas como é uma designação para esse tipo de trabalho, virei artista plástico. Tá, eu trabalhei com desenho há muito tempo, desde a infância, e acompanhei toda a trajetória do pai, né, desde da época que a gente desenhava com ele projeto arquitetônico. Todos os filhos trabalharam com isso numa época, com ele passou esse conhecimento para a gente. Depois a gente se formou todos na Escola Técnica Federal, e esse ateliê foi em vida, ele acompanhou os meus primeiros trabalhos aqui. E ele era muito grato com isso, de alguém da família dele ter seguido incentivado. Ter seguido o caminho dele, né? E como eu cuidei tanto tempo, eu trabalhei lado a lado com ele tanto tempo, a família também sempre apoiando, todos nós. E o que eu tenho
para falar aqui é que tem o coração dele. Assim. Sempre que eu trabalho aqui, não tem como não lembrar do meu pai. A memória está presente. A memória está presente. O pai, com a sequência da carreira dele, ele, na época, projetista. Tudo que ele aprendeu durante no trabalho dele, as experiências que teve com a empresa Gonzaga, que foi a empresa que ele mais trabalhou 20 e poucos anos com essa empresa, e depois veio a trabalhar com Armando Gonzaga e o Augusto Gonzaga, que eram filhos do Ademar Gonzaga. Hoje tem a rodovia ali, né, em homenagem a ele. E ele disse que toda essa bagagem que ele teve, desde a escola artífice, onde ele começou a estudar, a escola artífice depois virou escola técnica e hoje é um instituto, né? Aí ele teve relacionamento com Aldo Beck, Nilo Dias, esse pessoal, Franklin Cascais. Ele disse que essas pessoas e todo esse trabalho foi a universidade que ele não fez, de arquitetura. Então ele projetou muita coisa. Na época, entre projetos residenciais, anteprojetos e projetos arquitetônicos para edifícios, a coisa passava de centenas e centenas de anteprojetos para centenas de projetos só de edifício. O primeiro projeto de um edifício que saiu dos 90 graus, tá, foi o edifício Dom Pedro I. Que está lá nos altos da Conselheiro Mafra. E ali ele fez um semicírculo na fachada do edifício. Foi o primeiro edifício aqui na cidade com esse design. Tá? E depois ele se definiu mesmo, ele assumiu, sou artista plástico. Mas depois de ter todo o respaldo da mídia, e ele viu o trabalho dele vindo com esculturas que ele fez. Uma das esculturas dele foi inaugurada pelo presidente Ernesto Geisel na época. Foi o marco da rodovia Chapecó-Concórdia, se não me engano. Tá? E fizeram uma réplica desse monumento, e foi uma escultura dele, que está hoje se não me engano, no DINFRA. Tá? Tá até hoje lá, nesse prédio. E é isso, ele se dizia um artista nos últimos anos dele, e com a publicação dos livros, a aceitação do público, que foi imensa, as homenagens foram prestadas graças a Deus, assim, foram prestadas em vida, o que é muito bom para um artista. O reconhecimento em vida é tudo, porque é muito... Normalmente os artistas são reconhecidos após a sua partida, e o pai teve reconhecimento em vida. E isso era muito, muito bom para ele. Ele ficava gratificante, ele ficava muito feliz. Isso deixava ele... Aí, o artista plástico Cipriano, e ele falava isso com muito orgulho. O Cipriano também teve, no trabalho com a Gonzaga, uma relação com o arquiteto Oscar Niemeyer, que o projeto Lagoa Yacht Club, o LIC, né? Aquele clube da Lagoa da Conceição, o Oscar Niemeyer visitou a cidade, foi no topo do Morro da Lagoa, olhou o terreno, e fez aquele desenho do Lagoa Yacht Club. Ele fez um RAF lá de cima, tá? E depois desenhou uma perspectiva também à mão livre, bem rápido, coisa de arquiteto, imagina, Oscar Niemeyer. Mas todo o projeto executivo do Lagoa Yacht Club foi feito pelo pai. Então, o que acontecia? O pai mandava o material para Oscar Niemeyer via correio na época. Normalmente era tudo aprovado, o Oscar Niemeyer dava o crivo dele, voltava para o pai, aí eles passavam a planta para a limpo, né? Na época que se dizia, né? Ele mandava os projetos em papel, era papel manteiga, a lápis, e depois era passado por vegetal a nanquim. E todo esse trabalho ele fez junto com o Oscar Niemeyer.
Dentro desse vídeo documentário, tem um professor de uma universidade que fez um trabalho em cima dessa relação do pai. Ele estava fazendo um trabalho sobre Oscar Niemeyer, e no trabalho do Oscar Niemeyer achou o nome do pai lá. Aí, nesse vídeo, essa pessoa está comentando sobre isso. Tem algumas imagens dos projetos do LIC, do Lagoa Yacht Club. O acrílico sobre tela foi a técnica que ele mais pintou, né? E sobre a tela, e também sobre o MDF, e tinha alguma coisa que ele fez em Ocatex também. Bom, e quanto a como ele definia, ele escreveu. Então eu vou falar para vocês em primeira mão. Está dentro do livro que vai ser lançado, a autobiografia dele, que eu estou tendo o prazer e a honra de ter sido escolhido por ele para fazer isso. E ele diz assim: antes a arquitetura era a minha razão de viver. Hoje a pintura corre em minhas veias, corre no meu sangue, corre no meu coração, corre em minha alma e na minha razão de ser. E fala: em cada pincelada que dou, encontro sempre novos horizontes. E é impressionante o poder da dança das cores, com seus exuberantes efeitos cromáticos que me fazem viajar no mundo infinito da arte. Isso está no livro autobiográfico, que vocês estão sabendo hoje em primeira mão, que vai ser a Florianópolis e a São José de Cipriano. Para quando vai lançar? Olha, eu comecei a revisão no dia 22 de março desse ano, 2018, tá? E foi assim, ó, quando o meu pai faleceu, todo o material que tinha relativo a ele, documentos, tudo, vieram para minha casa. Eu assumi a responsabilidade de separar isso, organizar. E eu sempre tinha pedido para o pai: escreve alguma coisa sobre a tua história, escreve, né, põe detalhes, né? E ficava cobrando, mas na humildade dele, ele assim, fazer um livro autobiográfico, que é isso, tá? Mas eu cobrava sempre dele, E depois que eu reuni todo esse documento, como fazer uma autobiografia sem ele tá aqui? Bom, acontece que um dia no Word, no computador pessoal dele, que agora eu uso, apareceu lá arquivo Minha Vida. Cara, quando eu abri, ele escreveu, tava lá, tá? E no final tava escrito assim, ó: agora é com você, João. Eu falei: meu Deus. Assim, aí foi uma mistura de emoções, assim, muito grande. E no final, assim: João, olha a responsabilidade disso. E na nossa última pauta de reunião, que foi um dia antes do falecimento dele, a gente colocou a autobiografia em pauta. Então ficou um compromisso. Não tinha como eu faltar com esse compromisso. Eu tô, por enquanto tu perguntou sobre o lançamento, eu tô contando que eu acredito, eu tenho muita fé, e eu acredito que esse dinheiro, através do meu trabalho, ou das pessoas que sempre apoiaram o trabalho do pai, vão investir para a gente poder lançar esse livro. Mas eu gostaria muito que eu pudesse ser por minha conta e desse isso como um presente para ele, para a família e para a cidade. Sim. Tanto Florianópolis como São José. Depois de um tempo que eu achei esse arquivo do Word, eu achei o manuscrito original. Esse que eu posso mostrar aqui, esse manuscrito que ele mesmo escreveu. Então isso aqui, juntando com o resto do que estava no arquivo, eu pude pegar mais detalhes e incluir. E eu tomei a liberdade, quando eu estava escrevendo, que eu estou assinando esse livro como José Cipriano e João José da Silva. Tomei a liberdade de mudar algumas coisas, não no que ele escreveu, mas acrescentar e melhorar
porque ele escreveu muito rapidamente, né? Ele escreveu, foi à mão aqui, e depois no computador, apesar do pai já ter um contato com o computador, que é difícil uma pessoa de 82 anos já ter isso, ele já navegava no Face, sabia tudo, se comunicava por e-mail com todo mundo, com a imprensa. Então, resumindo, eu tive a liberdade, como eu sempre trabalhei com os textos dos livros e do material de divulgação deles, releases que iam para a imprensa, sempre passavam por nós dois. O que quer dizer? Eu fazia uma revisão, se ele escrevesse, e se eu escrevesse, ele fazia a revisão. E aconteceu mesmo nesse livro. Aí eu tomei a liberdade e eu senti muito a presença dele. E eu me fiquei muito à vontade para mexer, como se ele tivesse assim, tô aprovando isso. Então eu tinha isso na cabeça, assim, pai, tu aprova? Tipo assim, se ele aprovaria, né? E aí eu consegui, cheguei no final agora, tá faltando poucas partes de texto, e depois eu vou formatar ele no programa CorelDRAW, que é basicamente onde eu sempre trabalho os livros dele, inserir as fotos, depois tem legenda, tem que fazer, eu já estou pela 7ª revisão, mas eu ainda vou passar por um revisor, né, para pegar a ortografia atual, e é isso, em breve vamos ter esse livro da autobiografia dele. O pai começou a carreira dele, quer dizer, os primórdios, né? Ele não sabia que ia ser um artista plástico. Ele começou fazendo, na época ele precisava de grana, então o carnaval era um meio de ele ganhar dinheiro. Então ele fazia máscaras, fazia uma coisa que ele chamava de bibis. Eu demorei um tempão para descobrir o que é isso, que tu não vai achar no dicionário. Bibis são aqueles chapeuzinhos de militar, que parece um barquinho. Então ele fazia daquilo de papel e pintava para vender no carnaval, e mais algumas outras coisas. Isso dava um dinheiro para ele. Depois apareceu a família dele, o meu avô, né, o José João da Silva, que foi, no final de vida foi poeta também, escreveu 2 livros de poesia. Ele tinha um restaurante no mercado público. E um dia apareceu uma família de circenses, ali perto onde é a Praça da Bandeira. E eles iam almoçar no mercado. E o pai começou a desenhar aqueles artistas, e eles começaram a gostar. Eles começaram a fazer pedido, ele começou a vender. E também fazia imagens sacras, que ele vendia. E ele recebeu uma encomenda grande de imagem sacra. Então aquilo ali foi um início para ele. Depois ele começou a fazer caricatura de todo mundo que passava lá, né? Aí, com o tempo ele passou a fazer as perspectivas dos prédios. Hoje é tudo em computador e tal, mas ele usava aquarela para fazer isso, né? Tira-linha, que era aquelas canetas com pena-grafos. Era trabalho de artesão mesmo. Naquela época todos os artistas eram artesãos. Não tinha a facilidade que tem hoje. Muita gente se diz, sou designer. Peraí, pega um papel e desenha, querido. Depois eu te digo. Não é uma crítica, mas um toque. Com o tempo, quando ele começou a retratar a ilha, aí ele começou a pesquisa. Aí o trabalho dele aprofundou, aí ele começou a querer captar muito a ponte, todos os ângulos que podia. Os quadros que ele mais tem são sobre a ponte Luz e Mercado Público. Aquele centrinho ali para ele ele tinha um coração ali. E foi retratando praias, Casares do Ribeirão, Santo Antônio, toda essa parte do patrimônio histórico da cidade. E mais tarde, no final, ele tinha um sonho de retratar a cidade natal, que o pai nasceu em São José. Aos 5 anos se mudou para Florianópolis. Então ele lembrava que a família dele tinha uma casa no centro, onde ele nasceu, foi uma casa perto do centro histórico, onde o pai dele tinha uma padaria chamada Padaria União.
que era lá em São José. E ele resolveu retratar toda o centro histórico, os elementos principais, né, da história e da arquitetura de São José, que estou no segundo livro. O primeiro foi Igrejas Grande Florianópolis e o segundo foi São José, uma cidade imperial, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu tenho os exemplares aqui, já separei. E é isso, ele retratou a ilha. Eu gosto muito de falar assim, que o trabalho do Cipriano é um trabalho de pesquisa, dedicação e amor à sua terra e à sua gente. Isso eu lembro bem. Essas obras estão na casa da minha mãe hoje, que são duas figueiras que ele pintou. A primeira figueira, até tem uma reprodução que depois eu vou entregar para vocês, e pintou uma outra figueira maior. E tem um mercado público municipal que ele pintou em 1997. Tá? Ali ele colocou alguns personagens da ilha, na época alguns políticos e donos de comerciantes influentes no mercado na época, retratou ali. E esses quadros ele nunca vendeu. Uma vez chegou eu não vou citar a pessoa, mas chegou e pegou um cheque, assinou, bota o valor, senhor. Não, senhor, essa eu não vendo. Aí, sobre a segunda figueira, a primeira figueira ele colocou personagens aleatórios, né? Ele criou uns personagens, porque na infância o pai desenhava muita história em quadrinho também. Então ele falava assim que se inspirava no HQ, né? As histórias em quadrinhos. Ele gostava muito de desenhar isso. E daí aqueles personagens estão ali na figueira. E um dia ele falou que ia pintar uma outra figueira. Daí eu sugeri assim, pai, essa figueira, vamos fazer ela atemporal. Porque ele estava pensando em colocar personagens. Aí eu cheguei assim, pai, mas vamos fazer atemporal. Aí assim, atemporal como? Cara, vamos botar o Cruz de Souza. Vamos botar o Nereu do Vale Pereira. Vivos os talentos da ilha, né? As pessoas de valor da ilha, né? Que enobrecem a nossa cultura, né? Que resgatam a nossa história. Essas pessoas juntas no mesmo quadro. Então tá Franklin Cascais, tá o Nereu do Vale Pereira, tá o Admar Gonzaga, a Lani Valgas está no quadro. Ele colocou, então ele fez uma coisa temporal que ficou muito bonita, cara. A nossa, também tem a artista plástico Aldo Beck está no quadro. E essa obra está lá na casa da minha mãe. Guardada. Tá lá. Não, meu pai começou a desenhar. A história dele como desenhista tem uma passagem bem interessante que está no livro, que é assim, ele foi para o primeiro dia de aula e voltou para casa. E aí, meu filho, como é que foi? Perguntou o meu avô, né? Aí eu assim, o que aquela professora faz, eu faço. Aí o meu avô olhou o caderno, tava lá os números, as letras, as palavras. Mas o que foi isso? Aí ele foi falar com a professora. Aí o que é que o pai fazia? O pai desenhava o que estava no quadro, ele copiava. Ele não sabia que número que era aquele, mas ele conseguia copiar. Então, o que ela faz, eu também faço. Então, para ele, a facilidade de desenho era incrível. Ele gostava muito, como eu falei anteriormente, das histórias em quadrinhos. Um dia ele está do lado da casa dele, aí eles já moravam na Monsenhor Top, uma casa ali do centro, onde praticamente toda a família do pai foi criada, os irmãos dele, eram 7 irmãos. E um dia, não sei se foi de tarde ou de manhã, ele fala que foi num dia de sol. E ele pegou um pedaço de carvão que estava ali, tinha uma parede do lado da casa. Ele se inspirou e começou a desenhar o Batman, Zorro, e foi desenhando tudo que veio na hora na parede, o Capitão Marvel, essas coisas, os personagens, os super-heróis da época. Quando o pai dele chegou, meu avô,
quem pagou o pato foram os irmãos mais velhos, né? Saber que o pequenininho ali de 5 anos ia fazer aquilo, mas foi ele. Ele conta isso assim, foi o primeiro passo que ele deu assim, né? Como quando ele sentiu a inspiração nele, porque do nada ele pegou o lápis e veio a inspiração. Normalmente o artista é assim, né? Na composição de uma música, quando está começando um quadro, tu não estuda muita coisa. Eu acho que tu recebe tipo um presente. A inspiração é um presente, eu considero assim. Bem naturalmente. Isso. E tu perguntou também a dificuldade. A dificuldade maior do pai, no início, foi lidar com o público. Porque daí eram entrevistas, eram outras coisas, tipo o que eu estou passando agora. Aí eu ajudei muito o pai, que eu trabalhava com publicidade na época. Aí eu via como o pai se comportou e a gente começou a lapidar isso. Aí o pai começou a saber desenvolver essa comunicação com a imprensa muito bem. Aí no final ele já estava dando palestra e se vocês verem as entrevistas que estão no site dele, vocês vão ver que ele já estava dominando a área jornalística, né? Bom, o pai começou desenhando, né, na infância, mas também, olha só, o pai remou no Clube Aldo Luz. Ele teve um conjunto chamado Asas do Luar, que tocava serenata. Era um conjunto que na época não tinha cantor. Na época se chamava de crooner, né? Que era o cantor. Então aí não tinha instrumentos de corda. Era tipo uma banda de metais, sabe? E depois, futebol. Ele sempre disse que era sempre o último a ser escolhido. Bom, acabou sendo um grande goleiro. E depois jogou muito no Lick. Cara, a gente jogava com o Albenair, o Valério Matos, o Culica, que era o irmão dele, foi produtor cultural da cidade, bem importante. Ele foi diretor do Teatro Álvaro de Carvalho por 10 anos, do Luiz Alves da Silva. E adorava futebol também. Então a gente sempre estava no Lick jogando futebol. A família. E a pescaria, adorava pescar. Sambaqui era o lugar preferido das pescarias da família. Outras coisas, deixa eu ver, são tantas coisas. Era compositor, tinha as músicas dele, ganhou prêmios com músicas de carnaval, primeiros lugares. A música dele tocou em todo o Brasil, uma marchinha chamada Vai Pra Casa Padilha. Ele e a nossa família criamos o Carnaval de Sambaqui, que hoje se expandiu para Santo Antônio, de Lisboa também. Foi criado dentro de um restaurante que a gente foi fazer seresta. E aquilo ali foram quase 20 anos que ele manteve aquele carnaval. No ano anterior à morte dele, ao falecimento dele, tu vê, né, as homenagens em vida. Convidaram ele e fizeram o tema do Carnaval de Sambaqui com uma homenagem a ele, e foi a última vez que ele se apresentou no palco como cantor de carnaval. E a gente estava lá com ele. Fizeram uma homenagem e tem um vídeo que foi lançado na época sobre o carnaval do ano de 1990, resgatando como era o início do Carnaval de Sambaqui, que era um carnaval de rua. Feito bem simples, sem recursos. Isso está tudo documentado num vídeo documentário que também está aqui para mostrar para vocês. Cipriano, meu pai, ele adorava receber visitas. Tá? Eram tratadas com muito carinho, respeito e muita atenção. Era o público dele, né? Ele pintava e fazia o trabalho dele para essas pessoas. Então, quando eu recebia as crianças, eu devo ter citado até antes,
ele ficava muito emocionado, adorava. Quando chegava aquele ônibus que parava na frente da casa dele, e entrava aquelas 40 crianças dentro do ateliê dele, que não era tão grande, sentavam todos no chão, davam um papel para todas. Ele se sentia muito feliz com isso. Depois repete a pergunta. Ele... De que forma ele encarava a vida? Tá. Como ele era como pessoa, assim. O meu pai tinha um lado muito bom como pessoa. Ele era uma pessoa de ética, uma pessoa de conduta moral, assim, muito... Foi o legado que ele passou para nós, a família, né, os filhos, e agora os filhos estão passando pros netos, né? Então, a união da família era uma coisa que ele mais tinha no coração dele. Numa das últimas almoços em família, a gente sempre pedia discurso. Aí ele enfatizava assim: olha, eu quero a união de vocês, a união da família. Isso vocês têm que ter, tem que levar isso adiante. E o pai, vamos lá, como pessoa, o pai adorava cozinhar para a família também. Os pães do pai são famosos. A receita dos pães do pai, o pai teve uma época que ele teve a Casa 11, antes de ser um ateliê, foi uma lanchonete. E Casa 11 porque o número da casa era 11, né? E lá ele fez uma lanchonete que estava, na época era concorrente da Casa das Tortas, que era ali pertinho. Então lá ele fazia a produção de salgadinhos, bolo. Ele tinha uma empada que ele conseguiu uma receita lá da empada do Chiquinho, que era ali ficava no Senadinho da Praça 15 antigamente. Ele recebia as pessoas lá também, e ele teve essa fase como comerciante, né? Ele trabalhou nessa lanchonete durante um ano. Mas o sucesso foi tanto que, como ele trabalhava basicamente com a minha mãe e mais 2 ou 3 funcionários, a coisa cresceu muito e eles não acharam que estava afetando a saúde deles. Então eles tiveram que fechar. Mas foi uma grande experiência para ele. Ele sempre conta que o sucesso daquilo, ele viu assim, porque normalmente tudo que o pai fazia, e ele sempre, é uma frase que ele sempre passou para nós também: se tu vai fazer uma coisa, faz bem feita. E tudo que ele fez na vida, ele fez com sucesso, inclusive essa lanchonete. Ele recebeu várias homenagens. Como eu citei há pouco, a gratidão que uma pessoa tem quando é homenageada em vida, isso é muito significante. E ele recebeu menções de aplauso de alguns vereadores, recebeu o troféu Manezinho da Ilha, que para ele ficou honrado. Mas o Aldírio Simões, na época, o grande jornalista Aldírio Simões, né, ele disse assim: cara, mas tu é um manezinho josefense. Ele sempre se auto-intitulava assim: eu sou um manezinho josefense, eu sou da ilha, mas assim São José, apesar desde os 5 estar aqui na ilha. E essas homenagens todas, inclusive a do Carnaval, que foi citada, ele comparecia com muita gratidão. O pai tinha muita gratidão por isso. Eu acho que o que eu posso dizer, o sentimento dele era gratidão. Olha, a primeira palavra que eu posso falar lá para vocês é gratidão, tá? A empresa de vocês, tá? E foi emocionante. A hora que vocês abriram esse presente, você sabe que lágrimas correram, né? Então, ontem, por coincidência, vocês estão vindo fazer essa entrevista um dia depois da comemoração do Dia dos Pais. Então, imagino o que significa receber esse presente hoje para mim. E eu falo em nome de toda a minha família, de todas as pessoas que colaboraram com o pai durante toda a sua trajetória artística. Eu posso dedicar esse presente ao trabalho, à minha família, ao meu querido pai Cipriano
e a todas as pessoas que amam a cidade de São José e Florianópolis.